Gênesis capítulo 21. Nós estamos no mês da família e quero compartilhar alguma coisa com os irmãos a respeito do viver em família. 21, já abriu? Verso 8. E diz assim então o texto da palavra do Senhor: Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque podemos nos reunir aqui e adorar o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que fizemos e o Senhor nos permitiu, que foi para honrá-lo, para engrandecê-lo, porque tudo, Deus, está ao redor do Senhor e para o Senhor. E nos abençoe agora, Deus, ao meditar a sua palavra. Fala ao nosso coração, de maneira que a sua palavra, Deus, penetre, ó Deus, e encontre morada, e assim cresça como uma semente e produza frutos, e frutos que permaneçam em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Temos falado a respeito da família, do ambiente da família. Todos nós sonhamos em construir coisas em nossa vida, em construir a vida. Temos planos, temos sonhos, projetos para construir coisas que nos satisfaçam, coisas que nos tragam alegria. E a família é uma dessas. E sabemos que há pessoas que são e estão felizes pela sua família, e outros que não estão, enfrentam problemas e enfrentam dificuldades. E aqui nós temos uma situação familiar, uma situação muito crítica, difícil. Nós vemos a história de Abraão, que foi chamado lá no capítulo 12 para sair da sua terra, deixar a sua parentela e começar um povo. E Deus disse: ó, da sua semente, de você e de Sara, eu farei um grande povo. E Abraão saiu crendo nisto e foi rodear a terra. Um dia difícil sobre a terra, de seca, ele vai até o Egito, e lá com medo ele mente para Faraó,
a respeito da sua esposa Sara, que era uma mulher bonita, linda, muito linda. E quando a Bíblia diz que uma mulher era linda, meu irmão, imagine uma mulher linda, era muito linda. E Abraão ficou com medo do povo ou das pessoas ali o matarem para ficar com a sua esposa. E ele mentiu: olha, é a minha irmã. E então Faraó, vendo isto, a levou para o palácio, e ela ficou lá um tempo. E Faraó deu uma escrava, uma particular para Sara, e essa escrava era Agar. E então isso foi descoberto. A história, vou tentar resumir aqui bem rápido, você pode ler a partir do capítulo 12. E aí então, um dia, ele vê Abraão conversando com mais intimidade com Sara. Ele diz: aí não tem nada de irmão. E aí ele chama então Abraão e diz: mas que negócio é isso? Fala que é irmã, mas você estava conversando com mais intimidade, como é que é isto? Então ele diz: olha, eu menti, ela é minha esposa, mas por ficar com medo de morrer, eu contei esta mentira. E aí então Faraó fica indignado: você poderia ter nos matado, você poderia, não é, ter trazido sobre nós a maldição de Deus, etc. E então põe Abraão para correr, e Agar vem junto. E aí então começa e continua essa saga de um povo de Deus a ser formado. E aí uma promessa que passa alguns anos, vem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. E aí então, nesse tempo, Sara, ansiosa, como a maioria das mulheres, ansiosa em ver as coisas acontecer, emotiva, ela pensou num plano. Agar havia se tornado uma serva íntima, onde Agar estava ali atenta para ajudar, para cooperar com Sara em todas as coisas. Quem sabe até Sara compartilhava algumas coisas da sua vida. Quem sabe falava algumas coisas do dia a dia. Abraão fica falando essas coisas, e a gente passa aqui com essa situação. Eu estou aqui esperando a promessa de Deus, isso não acontece. Quem sabe coisas do dia a dia Sara compartilhava com Agar. Agar conhecia a vida de Sara como ninguém. Ela sabia o que ela gostava, como devia estar a tenda, onde deveria estar os objetos, o que ela gostava de comer, qual é a temperatura da água para tomar banho, qual é a roupa que ela gostava, a cor que ela gostava. Ela sabia de tudo. Agar era uma serva específica de Sara. E Sara, vendo isto, como toda mulher, quem sabe emotiva, chama então, tem um plano, e diz assim, quem sabe numa conversa antes de falar com Abraão, dizendo assim: olha, Agar, eu estou tendo aqui uma ideia. Eu não posso ter filhos, e você pode. E você é tão minha amiga, você é tão chegada a mim, que eu pensei num plano, não é, infalível. E Agar, mas qual é? Conta para mim. Eu pensei no seguinte: em você se deitar com o meu esposo, ter um filho dele, e somos tão chegadas que esse filho que nascer também será meu. Eu irei criá-lo, darei tudo para ele. Ele será alguém bem próximo de mim, será meu filho. E Agar, quem sabe, sendo tão amiga e querendo ajudar a Sara, ela aceita o plano. E aí então Sara vai conversar com Abraão,
Abraão, eu tive um plano, e ela explica tudo, e ela, quem sabe na sua conversa, ela seduz, não é, a Abraão a respeito daquela ideia. Abraão resiste um pouco no começo, mas ele cede a esta ideia. Então ele se deita com Agar, e deste relacionamento nasce Ismael. E aí então ela tem, a Bíblia diz que Ismael nasce, não é? A Sara estava tão próxima que no nascimento que ele também era seu filho. E aí Deus aparece um tempo depois e diz: olha, Abraão, este não é o filho que eu prometi. O filho que eu prometi nascerá do ventre de Sara. Este não é o menino da promessa. Mas Abraão, pai, e ele criou o seu filho Ismael com todo carinho. E aí então, depois, quem sabe de 5 anos, 10 anos, nasce Isaque. E aí no texto diz que Isaque estava sendo desmamado, 2 anos de idade mais ou menos. Hoje em dia tem criança que mama até uns 5 anos aí, não é? Coitadinho. Tem outros que estão mamando já há 35 anos, não conseguem sair de casa, não é? E aí então, nessa festa, Sara perdeu a paciência, porque logo depois que Ismael nasceu, começou a haver uma ironia de Agar a respeito do nascimento do seu filho, e que Sara não podia ter. E então, nesse tempo aqui, Sara perdeu a paciência, e no meio da festa, ela chama Abraão e diz: olha, basta, a minha paciência acabou. Sabe quando a mulher fica brava? Chega! Aí o homem já anda pianinho. Ih, que foi dessa vez? É o seguinte: manda esta mulher embora. Já não era mais a Agar íntima. Eu não quero ver mais esta mulher em casa, porque ela destrata a mim e a teu filho, e não quero mais ela aqui. Manda ela embora. Agora você imagine Abraão ouvir isto e amar o seu filho e ter que mandá-lo embora. Quem sabe ele ficou triste, ele ficou preocupado, não queria fazer aquilo, relutou para fazer, e então Deus vem e diz: Abraão, faz isto, faz o que Sara pediu a você, deixa o menino ir. O que nós podemos aprender hoje, meu irmão, a respeito disto, sobre a vida, sobre a família, sobre o bem-estar de um ambiente, sobre o bem-estar, quem sabe, de uma igreja, quem sabe de um trabalho, quem sabe de relacionamentos. O que nós podemos aprender aqui com essa atitude de Sara, com esses acontecimentos. E eu vou falar aqui, meu irmão, aquilo que eu não iria falar hoje, eu iria falar um outro dia, mas Deus tem me incomodado desde o começo para falar a respeito disto, para que o ambiente, meu irmão, ele tenha harmonia, para que a vida possa ir bem. Nós não podemos cometer um erro. Qual é? Não reparar um erro com outro erro. Não repare um erro, não tente consertar um erro
com outro erro. Não tente fazer de algo errado para justificar outra coisa errada. Foi exatamente isso que Sara quis fazer. Ela teve consciência, logo que Isaac nasceu, ela teve consciência da promessa de Deus feita lá atrás. Até então ela não tinha essa consciência, e por não ter essa consciência, não crer, ser ansiosa, querer ver as coisas resolvidas, ela faz o seguinte: induz Abraão a um erro que prejudica o povo de Deus até hoje. Meu irmão, uma coisa que nós precisamos aprender: as nossas atitudes, elas devem ser tomadas com muita consciência. E já preguei aqui algumas vezes a respeito disso. Não podemos tomar decisões baseadas em emoções, em sentimentos, em circunstâncias ou por pessoas. Nós temos que tomar decisões sempre firmados na palavra e na verdade de Deus, no conhecimento dessa palavra e na espera desta promessa. Acho que está meio ardido essa voz hoje, tá não? Ou é só aqui? O som aqui está pamonha. Vê se consegue me ajudar aí. Então, meu irmão, algumas vezes nós tomamos decisões que se tornam algumas vezes irreparáveis, difíceis para a nossa vida. Abraão sabia que aquilo era errado, que não deveria tomar aquela decisão, porque se tratava do seu filho. Presta atenção, meu irmão, cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado para não tomar decisões que venham interferir na vida dos nossos filhos abruptamente e trazer prejuízos a eles. E nós temos também no meio da igreja, hoje em dia tem muito disso, pessoas que vieram de outro casamento e que tiveram filhos em outro casamento, e às vezes nós queremos interferir no relacionamento de pai, de mãe, porque nós queremos, irmãos, estar bem conosco mesmo e com a situação que temos ali, mas não pensou isso antes, sabendo que teria que ter esse problema, e que deveria e deveria aprender a tratar esses problemas. E algumas vezes, algumas famílias começam a ter dificuldades de relacionamento, porque estão colocando as situações, emoções, o sentimento pessoal acima daquilo que é o certo. Um pai nunca deixará de ser pai do seu filho. Uma mãe nunca deixará de ser mãe do seu filho. E às vezes o homem quer que ele, a mulher, a mãe, deixe o seu filho de lado, a sua filha de lado, porque não é o seu, ou porque não é a sua. E isso traz, meu irmão, danos irreparáveis na vida de alguém. Nós temos que aprender. E o que Sara quis fazer é reparar a sua atitude egoística, seu sentimento, quem sabe, de disputa. E ela quis resolver o problema. Como resolver o problema? Põe bem longe de mim. Provérbios 69:2 diz:
Mantenha o seu inimigo bem perto, né? Para saber o que ele está fazendo. Nós temos que olhar para as nossas situações, para a nossa vida. Às vezes nós, irmãos, cometemos erros e estragos ainda maiores e tentamos consertar com outros erros. Queremos acertar a vida cometendo outros erros. Sara quis fazer isto. Às vezes nós não sabemos ou não pensamos antes de agir. Que Deus nos ajude, nos capacite a tomar a atitude. Se percebemos que erramos, se percebemos que falhamos, a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós devemos olhar para a nossa vida. E se percebemos que pecamos, percebemos que erramos, voltemos até onde nós, e então nos levantemos. Mas nós não podemos tampar um erro com outro erro, uma mentira com outra mentira. E às vezes nós estamos, irmãos, vivendo o cristianismo, onde nós estamos errando e reparando esse erro com outro erro. Quem sabe a complacência demais, quem sabe sendo liberais demais, não soube criar o filho, não soube, colocar os limites, e agora quer, quem sabe, adquirir esse respeito, a obediência, às vezes, entre aspas, comprando essa obediência e dando tudo para o filho, deixando fazer tudo. É um erro. A palavra do Senhor diz que nós devemos colocar limites. Se nós erramos com o nosso próximo, então nos aproximemos deles. Se tem uma situação a ser resolvida, resolvamos essa situação. Mas não podemos resolver uma situação sem que ou busquemos uma outra situação sem que essa seja tratada. Quantas pessoas estão ferindo outras com palavras? Quantas pessoas estão agredindo as outras? Sejam irmãos, sejam familiares, sejam marido e mulher, pai e filho, filho e pai, agredindo com palavras. E aí queremos consertar a situação fazendo outras coisas, liberando outras coisas, sem que sentemos e resolvamos essa situação. O erro de Sara foi tentar tampar um erro com outro erro. Graças a Deus, a ele já tinha um plano. Por isso é bom, meu irmão, saber que Deus é que sabe os planos que tem para nós. É planos de vida, é planos de paz, é planos de vitória. Porque nós erramos, nós falhamos, nós agimos em cima de sentimentos, de emoções, de acontecimentos, de circunstâncias. E sem que nós, irmãos, resolvamos as situações, não há como sermos abençoados. E quantas pessoas, quem sabe, estão carregando pesos interiormente, pesos na sua alma, na sua consciência, porque acertaram situações com outros erros, e não com aquilo que é certo. E quantas pessoas não conseguem ser felizes, não conseguem olhar para frente, não conseguem viver bem, porque estão presos a esses erros, e vive a vida entulhando mais erros, para que aquele erro continue lá onde deve ficar.
Sara errou entregando sua serva para ter um filho com Abraão. Errou ou não errou? Deus não havia pedido isto. E às vezes, meu irmão, nós tomamos posições, atitudes, sem o consentimento de Deus. E nós justificamos nossas atitudes, nós arrumamos justificativas para tudo. Todo mundo tem suas justificativas. Desde criancinha, quando já aprende a falar, já tem as suas justificativas. Deus, Ele deseja que nós possamos viver de maneira em que a condição que vivemos, a vida que temos, ela esteja firmada, edificada, como a Ellen aqui leu, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É como se esforçar muito, trabalhar demais e obter recursos cansativos de dores e sofrimento, mas não ter resultado algum. E quantas pessoas estão buscando alguma coisa na vida para reparar alguma coisa? Que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja. E às vezes nós, irmãos, queremos reparar nossos erros, quem sabe nossos pecados, fazendo coisas para Deus, fazendo boas obras, se dedicando muito a Deus, mas nada disso tem valor se essas coisas não estiverem sendo feitas dentro de uma vida de integridade, de santidade, de arrependimento, de conserto, de restauração diante de Deus. Porque o que traz resultados para a nossa vida não é o montante que fazemos, mas a qualidade daquilo que fazemos. Não é a quantidade de entrega ou de horas, mas é os segundos de veracidade do tempo que temos com Deus. Nenhuma atitude, nenhuma obra terá efeito se não houver arrependimento, se a nossa vida não estiver certa diante do Senhor. Se ferir o seu irmão, conserte isto. Não é fazendo outras coisas a outros que vai resolver isto, vai tampar isto e vai lhe justificar a respeito disto. É resolvendo com o irmão. Se prejudicou o irmão, a Bíblia diz: devolve. Quantas vezes Zaqueu disse: se eu prejudiquei alguém, eu devolverei 7 vezes mais a cada pessoa. Agora nós estamos vivendo, meu irmão, e nós temos que tomar cuidado com isto. Não podemos tampar o sol com a peneira. Para que tenhamos um ambiente, uma vida diante de Deus íntegra, nós temos que consertar os nossos erros com aquilo que é certo. Não faça outra coisa tentando justificar aquele erro. Não tente fazer outras coisas para encobrir aquele erro. Tire a terra de cima. Sinta o odor. Limpe o que tem que ser limpado.
acerte o que tem que ser acertado. E aí então enterre. E aí então ficará morto lá. E quantas vezes nós queremos, irmãos, ter a aprovação de Deus, a aprovação de Deus a respeito dos nossos erros. E a única aprovação que podemos ter de Deus a respeito dos nossos erros chama-se arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não há restauração. E que o nosso coração e a nossa vida, nós possamos olhar bem para a nossa vida e reparar aquilo que deve ser reparado. E se olharmos a palavra de Deus, muitas pessoas que erraram, que prejudicaram, que atingiram outros, tomaram uma atitude pessoal, correta, íntegra, para acertar isto. O erro de Sara trouxe um prejuízo muito grande para a família dela até hoje. E quando nós não acertamos nossa vida e ficamos cobrindo nossos erros com outros erros, nós estamos aumentando anos de prejuízo à nossa vida, à nossa família, à nossa condição. Então quero que nesta noite a gente faça uma alta análise de nossa vida, das nossas atitudes, o que nós temos feito, a quem temos prejudicado, como temos agido a respeito destas coisas, para que de verdade a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Porque podemos achar que estamos sendo abençoados, nos livrando de um problema, nos livrando de uma situação que nós mesmos criamos, mas nós estamos livrando, não é Deus que está arrancando. Vamos ficar de pé, irmãos? Mateus capítulo, acho que 13, coisa assim, não me lembro, diz: olha, se você vem diante do Senhor para adorá-lo, e vem trazer a sua oferta de adoração, pense, se há um erro a respeito de algo, vá, acerte isto, e então venha, entregue a sua oferta, a sua adoração, e o Senhor aceitará. Nós precisamos ver a nossa vida. Quantas pessoas no mundo estão errando em cima de erros, tentando reparar, consertar um erro, provocando um erro maior, trazendo problemas maiores, atraindo situações mais difíceis. Não podemos culpar Deus, não podemos culpar pessoas, porque se nós tomamos cuidado com a nossa vida, em relação a nós e aos outros, então temos paz. E se temos paz conosco e temos paz com Deus, então nós temos um relacionamento com Deus. Mas se há algo, meu irmão, que incomoda a nossa consciência, seja isso feito, uma atitude consciente ou inconsciente, nós temos que chegar diante de Deus
e declarar a Deus os nossos erros. E se for preciso tratar isto com alguém, façamos isto com toda a dignidade, com toda a franqueza, com toda a humildade, com todo o respeito, com toda a verdade. E aí então nós teremos a bênção de Deus. Com certeza eu acredito que os descendentes de Ismael não precisaria ser inimigos eternos do povo de Deus, mas um erro de uma mulher que quis consertar com outro erro trouxe uma situação que vem de geração a geração. Se queremos, irmãos, que os nossos filhos não sofram, que os nossos filhos estejam livres das situações que nós vivemos, das fraquezas que temos, das circunstâncias que vivemos, dos inimigos que temos, acertemos em nossas decisões, tomemos as decisões certas, para que aquilo que é certo predomine em nossa vida. Deus, Ele quer abençoar-nos, a nós, nossa família e a nossa descendência. E eu sempre peço às pessoas, em algumas situações, para olhar o passado, o presente e olhar para o futuro. Quando nós conhecemos Deus e acertamos nossa vida com Ele e andamos em Deus, você pode ver que a tua situação, você pessoa, você que está aqui hoje, você viveu hoje até aqui certas coisas. E se você olhar, se você tem filhos, se você olhar para os teus filhos têm uma situação melhor do que você. Eles vivem coisas que você não pôde viver. Eles estão usufruindo de circunstâncias que você não pôde usufruir. Sabe o que é isso? Graça de Deus, promessa de Deus ao seu povo. Mas Deus não quer que isso pare aí. Por isso temos responsabilidade aos nossos filhos, para que eles conservem isto e alcancem os filhos deles. E aí então, meu irmão, as nossas gerações vão sendo purificadas, vão sendo abençoadas, e cada vez mais. E para que isto seja verdade e verdadeiramente se realize em nossa vida, não podemos fazer o que fazíamos ou o que os nossos antepassados faziam. Não podemos viver como vivíamos. Não podemos resolver situações como resolviam lá atrás. Nós devemos fazer com toda integridade, com toda verdade, porque Deus quer abençoar-nos. Deus quer fazer com que você, a sua descendência, possa viver a herança da sua palavra. Mas lembre-se, não podemos consertar um erro com outro erro. Vamos fechar os nossos olhos.